Assim que eu fiquei sabendo que ia lançar um filme da A24, que é um estúdio que tem vários filmes legais, né, que eu gosto, junto com um elenco maravilhoso, né, que tem a Kirsten Dunst, tem o Wagner Moura, que pra mim, né, eu acho que pra todos os brasileiros, a expectativa maior, né, eu sou muito fã do Wagner Moura, eu era desde que eu era pequenininha, adolescente ali, criança adolescente, que eu acompanhava as novelas dele, eu acompanhei Tropa de Elite, eu acompanhei Homem do Futuro, e eu sempre achei esse homem maravilhoso, um puta de um ator, e um puta de um gostoso também, com o perdão da palavra aí, vida. Tá bom. E poder ver ele aos poucos trilhando este caminho de ficar mais conhecido internacionalmente, né, fazendo parte de alguns filmes. Então ele começou a fazer o nome dele ali em Elysium, aí fez Narcos, foi ganhando espaço, aí fez parte do elenco da série Shining Girls da Apple, aí veio o Sr. Sam Smith, agora tá em Guerra Civil. Então é sempre muito legal a gente ver, né, alguém aqui do Brasil, né, assim como outras pessoas, outros nomes que também fizeram o nome lá fora. É sempre legal, né, a gente sempre torce muito para que pessoas daqui possam fazer sucesso e que outras pessoas conheçam, né? Porque a gente tem muito ator, muito artista bom aqui. Então isso já me deixou assim hypada, nível master. Eu iria assistir esse filme por si só. Eu assisti o trailer, enfim, achei muito legal e eu fui assistir o filme, e este vídeo aqui é pra dizer o que eu achei. Fique tranquilo que eu não falarei nenhum spoiler pra vocês, então é um vídeo bem só pincelando, porque eu vi muita gente frustrada que foi assistir o filme, que não curtiu por causa de tal e tal motivo. Então assim, pelo menos você já vai ciente do que realmente vai retratar o filme, para você não sair de lá frustrado e assistir se for realmente algo que você curte, ok? Acho que o primeiro ponto, né, e o principal ponto para falar assim do filme, para preparar as pessoas que querem assistir, querem saber mais do filme, é que assim, muitas pessoas estão denominando ele como um filme de ação e ficaram frustrados porque não é bem assim. Eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que trazer aqui. Acredito que muitas pessoas, né, por ser um filme, né, o nome é Guerra Civil, por ser um filme de guerra, esperava, assim, muita ação, e eu acho que principalmente esperava que os personagens principais estivessem inseridos nessa ação, que eles, sei lá, lascassem uma arma lá e saíssem matando na galera, se pendurando nos prédios, passando por debaixo dos carros, uma coisa bem Missão Impossível, bem John Wick, assim, e não é o que acontece, né, até porque não cabe a eles fazer esse tipo de coisa. Então eu acho que foi essa a maior frustração das pessoas por fazer uma ligação, né, com o trailer, com o nome do filme e achar que é um filme super de ação, e não é. Lembre-se que assim, não é que não tem ação, tem muita ação, tem muita cena angustiante com barulho, aí de repente vem aquele silêncio absoluto que é pra fazer você arrepiar na cena, e aí depois vem o barulhão, e tem muitas cenas muito boas de ação, mas assim, os personagens principais estão na cena, eles não estão tipo, literalmente na ação, não é eles que estão fazendo a ação. Então eu acho que um pouco das pessoas, a frustração das pessoas foi achar que não. E aí chegar lá e ser diferente e ficar tipo, putz, que merda, nem é um filme de guerra, nem é um filme de ação. Sendo que, na verdade, a guerra tem vários lados, né? E eu acho que isso que eu achei legal. Assim, deles trazerem uma outra visão da guerra. Então, pra dar uma contextualizada melhor, né? Pra vocês entenderem, pra quem não conhece a história do filme, não sabe muito bem do que se trata e tal, só tá curioso porque, tem Wagner Moura, porque tem, enfim, porque tá todo mundo falando e quer saber. A história se passa nos Estados Unidos, onde está ocorrendo uma guerra civil, né? Uma guerra interna ali naquele ambiente. Então tem lá os soldados, as pessoas que estão ali contra, enfim, os dois lados da moeda. E tem a imprensa, né? Que são os jornalistas, que são jornalistas de guerra. Que são as pessoas que acompanham esses momentos, acompanham os conflitos, as coisas que vêm acontecendo, pra tirar foto, pra noticiar, dizer o que aconteceu. Que são notícias que muitas vezes a gente vê sobre, a gente vem há muitos anos presenciando guerras em outros lugares do mundo, e aí a gente vê aquelas fotos impactantes e também aquelas notícias, né, citando como aconteceu, e muitas vezes a gente se depara com essas notícias, com essas fotos, e a gente não para pra refletir que se essa foto existiu, se essa notícia existiu, é porque tinha pessoas de fato lá naquele momento presenciando aquele embate pra trazer essa informação pra gente. Então entra um pouco no que eu falei anteriormente, que eu achei legal que eles trouxeram um outro lado da guerra. Então o filme, ele acompanha, né, esses personagens
personagens, esses jornalistas, né, que fazem parte da imprensa, indo numa road trip, né, uma viagem de carro, digamos assim. Inclusive é um filme, um road movie que fala, eu acho, que é um filme que acontece, né, a história acontece durante um percurso que eles estão fazendo. Então, eles precisam chegar em tal lugar, né, que eles têm o objetivo de chegar em tal lugar, e aí a gente vai acompanhando todo esse trajeto, as coisas que vão acontecendo nesse meio tempo, né, num país que tá todo em guerra, e vai trazendo essas informações. E lá nesse filme, né, esses jornalistas, é bem dividido, digamos assim. Então, o foco principal são em 4 personagens, que são o primeiro, que é a Ali, que é uma fotógrafa veterana, ela já participou de várias guerras, enfim, ela já tirou foto de vários lugares, ela é muito conhecida por isso. Aí tem o Joe, que é o nosso queridíssimo Wagner Moura, que pelo que eu entendi, ele é tipo um redator. Ele não é fotógrafo, ele tá ali mesmo pra tentar, né, o objetivo dele no filme é chegar até o presidente, conseguir uma informação dele, né, uma declaração. Então, o foco dele é diferente, né, dali. Que o dela, basicamente, é tentar tirar fotos impactantes pra demonstrar o que vem acontecendo ali. E eles iam participar nessa viagem e acaba tendo 2 pessoas a mais, né, que eles não estavam programando pra ir com eles. Um é o Sammy, que é um senhor já, digamos assim, ele tá nesse meio também, ele é da imprensa, só que ele já é bem mais velho. E tem também a Jessie, que é uma novata. Então ela tem esse desejo, esse sonho de se tornar uma jornalista de guerra, e ela tá tentando buscar experiência, digamos assim. E o que eu mais achei legal, assim, nesse grupo, digamos assim, é porque são pessoas muito diferentes, né? Então a gente tem a novata, a gente tem a veterana, a gente tem o redator, o cara que é mais velho, então cada um tá em uma fase da vida, então cada um também tem um temperamento, um humor. Então ali é uma pessoa mais séria, o Wagner Moura já é super... O Wagner Moura, opa! O Joe já é mais simpático, amigo da galera, chega lá, conversa, enfim, e você entender, tipo, a posição de cada um, o que cada um acha de toda aquela situação. Principalmente, eu acho que o contraste maior, né, fica entre a Jessie e a Lee, porque basicamente elas são a mesma pessoa, só que em fases diferentes da vida. Então as duas têm a ânsia de presenciar momentos de trazer essa informação para as pessoas, só que uma já tá, digamos, cansada de presenciar tudo aquilo, e uma tá com aquele fogo, com aquela faísca de começar. E junto com essa empolgação toda, também tem a inexperiência. Então é literalmente uma pessoa que está começando, então ela não tem a malícia, ela não sabe lidar com certas coisas, ela ainda tá criando estômago, né, para presenciar uma guerra, para fotografar uma guerra. Então é muito legal também ver esse contraste, também ver a evolução dessa personagem durante todo esse trajeto, né, de toda essa situação que eles vêm passando. Outro ponto que eu achei legal, que muitas pessoas não gostaram, foi o fato de ser bem neutro. É um filme bem neutro, e eu acredito sim que era a intenção, né, inclusive eu vi o Wagner Moura dizendo que a intenção era essa, inclusive pra dar uma criticada na polarização, né, porque hoje em dia, não só aqui no Brasil, em outros lugares, a gente tá vivendo uma época de uma polarização enorme. Então, ou é A ou é B, e tipo, A é A e B é B, entendeu? Tipo, um odeia o outro, não tem papo, não concorda em nada, não chega num consenso. Então, esse filme também, de certa forma, critica um pouco essa polarização, porque ele mostra que foi, né, de certa forma, essa polarização que causou tudo aquilo. Então, os personagens ali, eles são neutros, então a gente não consegue entender muito bem qual é a posição deles sobre aquilo, se eles concordam, se eles discordam, o que eles acham do que vem acontecendo. É óbvio que eles, né, ninguém acha legal uma guerra, principalmente eles que estão ali, entre aspas, numa linha de frente, mas eles não demonstram a opinião política deles. E essa neutralidade foi algo que eu vi muitas pessoas criticarem, de dizer que, fica em cima do muro, não traz uma informação, não traz um ponto, não traz uma história. Só que eu achei legal ter essa neutralidade, porque a gente sempre fica assim, tentando definir o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que não é. E assim, a vida é assim, gente. O que é bom pra mim não é bom pra uma pessoa, que não é bom pra outra. A gente não precisa ter uma definição de tudo. Então, se a gente vê esses personagens, se os personagens fossem a favor, eventualmente nós seríamos a favor também, porque a gente estaria acompanhando eles. A mesma coisa se eles fossem contra. Então, essa neutralidade, ao mesmo tempo, eu achei legal, porque mostra que sempre vai existir 2 lados da moeda e, enfim, cada um vai achar certo do seu lado. Mas um ponto que eu concordo com a galera, que eu não curti muito, honestamente, é que a gente já começa assim, a gente é jogado naquela história, então a guerra já tá acontecendo,
acontecendo, já tá tudo rolando e meio que a gente não tem uma explicação do que causou aquela guerra, talvez assim, um motivo só do que tá acontecendo. A gente não consegue entender muito bem os soldados, em que lado que eles estão, enfim, aí fica um pouco confuso. Como eu disse algumas vezes, até mesmo em relação a final aberto de filme, enfim, eu entendo também o conceito dele simplesmente ter colocado justamente pra mostrar mais ainda essa neutralidade e tal, porque talvez se você conta uma história, talvez você você assuma um lado, né? Mas ao mesmo tempo eu também sou uma pessoa muito curiosa, né? Eu gosto muito de entrar na história. Às vezes é um comercial, uma música, eu ouço e eu fico tentando criar uma história naquilo, tentar entender o motivo daquilo. Então eu gosto, eu acho que eu me engajaria muito mais na história, eu ficaria muito mais, sei lá, feliz ou reflexiva se eu entendesse talvez o motivo daquilo. Mas é aquilo, eu entendo que justamente o motivo deles não mostrarem é isso, pra gente não ficar muito engajado pra um lado ou pra um outro lado. Então, apesar de eu entender a escolha do estúdio, pra mim isso acabou se tornando um ponto negativo. Mesmo entendendo a escolha, pra mim, eu preferia que tivesse um pouquinho mais de história pra eu poder, sei lá, fazer mais sentido pra mim. Quando eu saí do cinema eu fiquei meio tipo, tá, legal, mas... sabe, cadê as informações? Está faltando informações. Isso me deixou meio assim. Inclusive, foi um ponto negativo pra muitas outras pessoas, porque eu vi uma galera descendo a lenha, dizendo que, meu Deus, a gente é jogado no meio da história, nada é contado pra gente, a gente fica sem entender o que tá acontecendo. E também vi, né, da galera que falou do filme de ação, como eu tinha citado anteriormente, né? Tipo, como assim é um filme de guerra que não tem ação? Que merda esse filme de guerra? Então, assim, eu entendi, sim, essas pessoas. Como eu disse, foram pontos que também me incomodaram. Principalmente o negócio da guerra, não que ela me incomodou, mas eu também fui um pouco com essa expectativa, né, de ser um filme mais de ação, sei lá, tipo, de o todo ter mais ação. Então, no começo eu fiquei meio assim, ué, o que tá acontecendo aqui? Não era bem isso que eu tava esperando, mas assim, conforme você vai assistindo o filme, você vai entendendo que é isso, né, um recorte da guerra, não é a guerra em si, a história, né, o foco do filme. Então, eu fui entendendo isso ao longo do filme e pra mim, isso ficou ok. Apesar de ter sido uma expectativa minha no começo, foi algo que eu entendi e, tipo, não me incomodou mais. Mas pra muitas pessoas incomodou. E eu entendo essas pessoas porque é natural. E eu digo que tem culpa dos dois lados, né? Tem, claro que hoje em dia, principalmente nessa geração que a gente vive, a gente vê uma pessoa falando bem no TikTok, no Twitter, no Instagram, a gente vai assistir. A gente só vê, tipo, ai, tem Wagner Moura, vou assistir. A gente não tem muito aquele hábito de ver a sinopse do filme, tentar entender melhor do que ele se trata pra poder assistir. Então tem sim o nosso lado. Mas eu também entendo que teve culpa, sim, do marketing, a forma como o filme foi vendido, a forma como o trailer foi montado. Holy fucking shit! Então isso dá uma ideia errada do filme. Então eu entendo os dois lados, né, das pessoas que ficaram revoltadas e as pessoas que gostaram. E a gente tem que entender também que a gente não pode dar nota em um filme baseada na nossa expectativa daquele filme. Claro que a expectativa do filme interfere muito no que a gente acha dele, mas eu vi muita gente dando umas avaliações assim de pior filme da minha vida, filme horroroso, que merda foi essa, não perde seu tempo, não sei o que lá, ridículo. E gente, não foi. O filme foi muito bom, sim. A atuação tava muito boa, o elenco tava muito boa. Só não é o que você esperava. Então você não vai dar lá 5 estrelas, mas também você não precisa dar 1 e falar que, tipo, só não deu 0 porque não podia. Entendeu? Então a gente também tem que entender e balancear bem a nossa cabeça, né? A nossa ideia de calma lá, né, galera? Um outro ponto que eu vi muito a galera comentando também sobre foi da atuação do Wagner Moura, que ele não foi tão bem aproveitado assim, que ele poderia ter tido mais cenas, que ele poderia ter atuado melhor, né, se ele tivesse sido melhor dirigido, porque ele é um atorzão da porra. Mas assim, apesar de concordar que ele poderia ter sido muito mais explorado, eu achei que a atuação foi muito boa, gente. Pra mim não teve um personagem ali que atuou mais ou menos, não. De acordo com a personalidade de cada personagem, da história de cada personagem, eu achei que todo mundo atuou muito bem, né? A gente conseguia ver muito o que cada um tava sentindo nas cenas, né? A revolta, o medo. Então tudo isso pra mim foi muito bem ilustrado. Eu achei todos os personagens muito bom. A atriz que fez a Jessie, eu não conheço ela, pelo menos não me lembro, né, de ter assistido algo com ela, mas eu achei ela muito boa. A personagem em si passou por momentos muito tensos, né? Porque é aquilo, ela tava se descobrindo naquela situação toda. Então ela foi posta à prova muitas vezes. E eu achei que todas as vezes a atriz
segurou muito bem, ela conseguiu demonstrar muito bem o que ela sentia, e tudo isso foi muito bom. Então eu não tenho o que falar da atuação, eu achei que foi muito boa. Claro, tudo pode ser melhor, né? A gente sabe que a gente faz uma coisa aqui, mas que a gente poderia fazer melhor, poderia fazer mais, mas o que foi feito não foi ruim, foi muito bom sim. Então assim, eu não entendo muito dessa questão mais técnica assim, mas eu acredito que seja um ponto da edição e da fotografia ali do filme, que tem cenas assim visualmente muito bonitas, e o que seja acaba sendo contraditório, porque as cenas são bonitas, mas de uma situação horrível. Então assim, a forma como as fotos apareciam no filme, as fotos que elas tiravam nos momentos, foi muito bom. Tudo isso deu um impacto maior pro filme. Então assim, eu não tenho que dizer nada da produção do filme. A trilha sonora foi muito boa, né? Como eu disse assim, as músicas que tocaram eu achei bem legal, assim como também, tipo, os momentos que ficou o silêncio absoluto e os momentos que era estrondoso, eu achei muito bom. Então assim, eu não tenho muito o que dizer do filme. Eu achei muito bom, achei que vale muito a pena, é um filme muito legal, mas eu tenho aquelas ressalvas que eu disse pra vocês, né, que da minha expectativa inicial de ser algo um pouco mais de ação, a mesma coisa também de ter me sentido meio perdida com o fato deles não terem explicado muito bem as situações, mas isso não foi suficiente pra eu falar que o filme é ruim, que eu não gostei, não indicar pra vocês. Eu indico sim. O que eu indico pra algumas pessoas é que, se você ficou meio na dúvida se você vai gostar ou não, se você não entendeu muito bem o que você espera do filme, se você não entendeu muito bem do que se trata, talvez seria melhor você esperar chegar no streaming, em algum meio que você possa assistir sem ter que ir ao cinema, gastar o seu dinheiro, porque é isso, eu entendo que o cinema tá caro, então às vezes a gente ter gastado muito dinheiro em algo que a gente esperava que não foi cumprido, afeta também mais ainda o que a gente achou do filme, então às vezes é melhor você dar uma esperada, chegar no streaming, mas eu também acho muito válido você ir no cinema, principalmente pelo som, pelo prestígio que a gente dá, né? Então se a gente vai até o cinema, a gente ajuda na bilheteria do filme, e enfim, é muito uma questão que você tem que colocar tudo na ponta do lápis e ver o que pra você faz mais sentido, mas eu não me arrependi de ter ido ao cinema, eu achei que valeu muito a pena. A gente assistiu na sala XD, então todo o som foi muito louco, então eu achei super válido pra mim, mas é isso, coloca na ponta do lápis e vê pra você o que você acha. Bom, dito tudo isso, como eu não posso, né, entrar em spoilers aqui pra vocês, então eu não posso entrar muito a fundo na história do filme, eu já vou encerrando por aqui, mas eu quero saber de você, se você tá ansioso pra assistir esse filme, se o que eu falei aqui de certa forma ajudou você a ir ou não ao cinema, se em alguns pontos você que já assistiu, você concorda comigo ou não, se vocês querem um vídeo com spoilers, onde eu posso falar abertamente de tudo que acontece ali, fazer uma análise. Aí vocês vão me sinalizando por aqui, não deixem de comentar se vocês gostaram do nosso vídeo, se vocês gostam do nosso conteúdo. Então se você gostou do nosso conteúdo também, além de comentar, não esqueça de deixar o seu curtida, de se inscrever no nosso canal, enfim, interagir aqui com a gente. É isso, um grande beijo e até o próximo vídeo.